Olá, o programa Vozes ao Conhecimento está no ar. Esse programa que nos leva ao conhecimento e ao aprendizado e nos faz pensar e refletir. Com base nas obras da editora Vozes e em um bate-papo com seus autores, traremos os mais diversos assuntos. Venha comigo então, porque aqui daremos vozes ao conhecimento. E no programa de hoje conheceremos a obra A Morte em Três Tempos. Como lidar com as perdas inesperadas da infância à velhice. E segundo o livro, a morte, mesmo presente no horizonte de todos os seres vivos, para o humano é inaceitável. Até conversar sobre ela desagrada. Com isso, sofremos mais do que precisamos, tornando-nos de pouca valia para quem dela está próximo e precisa de nós. O livro procura torná-la mais aceitável, trazendo algumas sugestões para conviver e lidar com ela sem temor e sem pânico. E para falar sobre essa obra, damos as boas-vindas ao seu autor, Evaldo de Assunção, que conversa conosco por videochamada diretamente de Anchieta, no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Evaldo. Satisfação muito grande para mim, né? Apesar da distância, de estar aí tão perto agora com você e com as pessoas que lhe assistem também. Por gentileza, sua apresentação e como foi a escolha do tema do livro. Eu sou médico, né? Formei-me em 1963, vou fazer 60 anos de formado esse ano. Estou com 85 anos, que acabei de fazer no dia 15. Então, e me aposentei há 14 anos, e aí resolvi sair de Belo Horizonte, onde eu fiz toda a minha vida. Eu sou do interior de Minas, mas morei em Belo Horizonte grande parte da minha vida, e lá exerci minha profissão. Eu era cirurgião plástico, e é muito estranho, né, falar o cirurgião plástico, mexer nesse assunto. Só que a minha decisão de ser cirurgião plástico, ela nasceu quando meu pai estava nos Estados Unidos, ele era médico também, e fazendo um estágio lá. Eu estava com 8 anos de idade, isso foi em 1946, logo no fim da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra, e um dos hospitais que ele fazia estágio tinha uma exposição de fotografias de mutilados de guerra reconstruídos pela cirurgia plástica, que naquele momento no Brasil nem existia. Bom, eu me entusiasmei com aquilo, eu nem sabia exatamente o que era, eu sabia que eu gostaria de ser médico. Ali eu falei, agora eu já sei o que eu quero ser quando for médico. E ainda pedi minha mãe para tirar um retratinho meu, né? Eu tenho até hoje, eu de calcinha curta, dizendo, aqui foi que eu decidi ser o que eu vou ser. E que maravilha. Nunca mudei de ideia e segui muito. Mas, então, eu gostava muito da cirurgia plástica, trabalhei 30 anos no pronto-socorro de Belo Horizonte, e entrei também na cirurgia dita estética por uma questão de necessidade profissional. Mas a grande minha motivação e o gosto era a reconstrução, porque eu sempre lidei muito com a parte psicológica também, outra coisa que eu gostava bastante, lia muito. Eu costumo dizer que eu sou um psicólogo autodidata, apesar de ter feito o curso de psicologia até o quarto período, mais ou menos, terceiro, quarto período. Depois, por razões diferentes, variadas, eu tive que deixar. Mas não me fez falta nenhuma, porque eu lia muito, conhecia bastante. E foi em 1978 que me aconteceu um fato importante, que foi eu fazer um seminário chamado Psicologia Transpessoal da Morte. Eu, psicologia, gostava muito, transpessoal eu não sabia o que era, e morte eu detestava, porque como um bom médico, a morte era a minha inimiga a ser combatida, né? Mas quando eu fiz esse simpósio, eu fiquei muito impressionado com aquele trabalho, que era o trabalho que estava sendo realizado pela Elizabeth Kubler-Ross nos Estados Unidos e pela Cicely Saunders na Inglaterra, era de atender os pacientes em fase terminal das suas doenças. E aquilo, para mim, me pareceu muito importante e, inclusive, me levou a estudar mais. Não existia uma bibliografia suficiente no Brasil, mas eu fui procurando, conquistando. E, depois de algum tempo, eu resolvi fazer, paralelamente à cirurgia plástica,
como um trabalho voluntário. Na cirurgia plástica era muito difícil fazer trabalhos voluntários, apesar de que no pronto-socorro eu já fazia bastante, mas eu era funcionário, então não era um voluntário 100%. Mas aí eu resolvi cuidar trabalhar mais nessa parte. E também achei que seria muito importante fazer essa divulgação da tanatologia, que era o nome que se dava na época, para os médicos, porque eu, como médico, sabia o que os médicos sentiam quando estavam diante da realidade da morte. Comecei a fazer palestras, escrevi alguns artigos, acabei escrevendo vários livros a respeito, e, enfim, era um trabalho paralelo, mas que era bastante intenso. Então, eu fui aprendendo muito sobre a importância de nós termos a morte não como uma inimiga, mas como uma companheira de caminhada. A morte está ao nosso lado 24 horas por dia, todos os dias do ano, né? Então, não adianta eu querer ficar inimigo dela nem xingá-la. Não, ela trabalha comigo, ela me ensina a viver. E esse é o outro ponto que aí eu passei a trabalhar em cima, né, dele, que era nas minhas palestras, mostrar que a morte era a maior professora de vida que nós tínhamos. Porque ela nos ensinava a ser desapegados, ela nos ensinava que nada nessa nossa realidade é permanente, né? E, diante disso, eu passei a ajudar tanto os pacientes em fase terminal, como as famílias que estavam enlutadas e os profissionais de saúde que lidavam com a morte. Então, essa, vamos dizer assim, foi a minha história básica. Evaldo, a morte, mesmo presente no horizonte de todos os seres vivos, para o humano é inaceitável. Até conversar sobre ela desagrada a quem se pauta mais na emoção do que a razão. Quais ensinamentos o livro nos traz neste sentido? Olha, na realidade eu acho que a morte ela é rejeitada porque há toda uma cultura. Se você for no Oriente, não existe esse problema lá, porque para o oriental a morte é parte integrante da vida, né? E eles têm muito respeito pela vida, tanto quanto têm pela morte. Mas aqui no Ocidente já é diferente. A cultura ocidental é uma cultura muito materialista, uma cultura muito de apego, né? E essas são as coisas que, se você valoriza o material, se você valoriza a posse, entende? Então a morte realmente ela não deve nem ser conversada. Muitas vezes, quando eu comecei esse trabalho, eu passei por situações assim que eu me divertia, porque eu levava a coisa para brincadeira, como, por exemplo, chega no lugar e assim, chegou o amigo da morte aí. Ó. Eu não sou amigo da morte, a morte é que é minha amiga, é o contrário, né? Então, aquilo, mas foi bom, porque com isso eu fui quebrando muitas barreiras, né? Eu fazia palestras em hospitais, então os médicos quase não iam, depois começaram a frequentar mais. Então, a morte passou a ser, ela sempre foi rejeitada no nosso meio pela impressão que ela nos causa de que ela nos rouba coisas. Ela não nos rouba nada. Todas as coisas estão... Eu falo que a morte, ela nos acompanha desde o dia que eu nasci, porque meu nascimento foi a minha primeira morte. Você imagina eu lá dentro do útero da minha mãe, confortável, sem ter que pagar imposto de renda, sem ter que trabalhar, lidar com tecnologia, tudo isso, né? De repente, eu sou expulso daquela condição e venho cair num lugar onde eu tinha que lutar para sobreviver, né? Então, a primeira morte é aquela. Depois, ao longo da vida, nós vamos tendo outras mortes, né? As nossas mortes são todas as perdas que nós vamos tendo, e não são perdas, vamos dizer, desagradáveis. Por exemplo, quando eu perco a minha condição de bebê e passo a ser um menino, eu tive uma morte, o bebê morreu, agora eu sou uma criança. Quando a criança passa para a adolescência, ela tem uma morte, né? É a morte da criança e o nascimento de um adolescente. E aí a história vai progredindo. Essa até foi a razão do último livro que eu publiquei, que fala A Morte em Três Tempos.
Porque são três tempos que nós temos. Nós temos o tempo da criança, nós temos o tempo do adulto e nós temos o tempo do idoso, né? Cada uma dessas fases tendo as suas características próprias da relação com a morte. Então, a criança, por exemplo, ela tem suas diversas fases da vida, né? Piaget, quando descreveu as fases da vida da criança, ele deu uma amostra disso, abordando muito exatamente qual era a compreensão da morte para a criança. Então, uma criança lá na fase, até os 2, 3 anos, ela nem sabe o que é isso. Depois de 2, 3 anos, até os 7 anos, mais ou menos, 9 anos, né, ela já passa a perceber que existe alguma coisa estranha quando, de repente, um parente desaparece, não vê mais, né? Mas ela ainda não tem, nessa fase, todos os sentidos que, como a criança, até chegar aos 7, 9 anos, ela, por exemplo, ela não entende o que é aquela pessoa inanimada ali. Para ela, uma boneca e uma pessoa é a mesma coisa. Tanto que ela cuida de uma criança, brinca com uma criança como se fosse, como um boneco, como se fosse uma criança que ela tivesse ali. Porque para ela não existe diferença entre o inanimado e o vivo. Quando ela passa para essa fase dos 9 anos, ela já sabe, ela entende que existe uma irreversibilidade da morte, né? E aquela imobilidade, ela diferencia, inclusive, o boneco, quer dizer, um boneco é um boneco, um ser humano é um ser humano. Depois, até a fase maior, até chegar aos 11 anos, ela já tem esses conceitos, vários conceitos, ela já sabe que a morte existe, né? Mas ela não tem ainda, depois, até os 8, 11 anos, vamos dizer assim, compreensão de coisas mais abstratas, como o adulto tem. Então, com isso, né, ela já vai morrendo para aquela fase de criança. Depois, nessa fase, vamos interromper um pouquinho essa caminhada para dizer, nessa fase, né, como que nós devemos lidar com uma criança com relação à morte? Primeira coisa, nunca mentir. A coisa muito errada é começar assim, a mamãe foi fazer uma viagem longa. Mas que viagem longa que é essa que ela nunca chega? Né? E a criança começa, então, a falar assim, o adulto é mentiroso. Ele fala uma coisa e essa coisa não acontece. Né? Outra coisa é fazer assim, não, mamãe virou uma estrelinha, né? Tá, tudo bem, até você pode conversar em uma certa fase, mas aos poucos procurar responder melhor a criança. Por que eu estou dizendo responder? Porque nós somos muito afoitos em logo querer dar. Então tá, o Evaldo falou que a gente não pode mentir. Então, sua mãe morreu. Você mata a criança ali de susto, né? Quer dizer, não é assim. Exato. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma técnica muito importante que eu falo que ela não se aplica só à criança. Aplica-se a todas as fases. Sempre procurar ouvir mais do que falar. Ótimo ensinamento. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, pelo menos, eu deveria falar metade do que eu escuto. Então, quando uma criança pergunta, normalmente o adulto, que não está preparado para isso, ele entra em pânico pelas perguntas da criança e começa a mentir ou então fantasiar. Então, quando eu escuto, eu vejo qual é a sua dúvida. Uma coisa muito boa que eu aprendi ao longo da vida é que a melhor coisa é você devolver a pergunta. Quando a pessoa... É mesmo. A pessoa perguntou, isso assim é assim, o que é? O que você acha que é? Então, eu nesse momento, eu a levo a pensar, a refletir, e vou ouvir o que ela sabe a aquele respeito, para mim não perder tempo. Falando bobagem. Uma historinha só aqui, rapidinho. Uma coisa interessante, agora já dando um pulozinho um pouco para só uma chegadinha no adolescente, né? Era muito comum no meu tempo de adolescente,
os pais morrerem de problemas para falar sobre sexo com a gente. Aquilo eu vou te contar. Se eu falava qualquer... O meu pai, que era médico, às vezes eu falava... Teve um dia que o meu pai pegou, eu cheguei e perguntei alguma coisa com ele, ele pegou um livro lá e falou, vai ler. Vai ler. Quer dizer, ele não tinha... Então, esse era o tabu do meu tempo. Hoje, o tabu é a morte. Porque sexo foi vulgarizado, não vou nem entrar... Nossa conversa não é sobre o sexo. Então, só dizer... Foi vulgarizado e, com isso, qualquer pessoa fala, todo mundo se sente mestre nisso. Mas, na questão da morte, né, hoje é que é o tabu. Quando uma criança pergunta para um adulto o que é a morte, o adulto sai correndo, porque não sabe e morre de medo. Né? Pergunta à criança o que você acha. Né? Então, a criança vai dar a ela, o adolescente, a criança, vão dar o retorno para ele. Então, isso é muito importante. E voltando rapidinho para uma última coisa, para a criança, depois a gente passa mais para frente, mas com relação a ter muito cuidado com a criança quando morre pai, mãe ou irmão, pelo sentimento de culpa que vai formar na criança. Principalmente se a criança estava desobedecendo muito, a mãe estava reclamando, sempre, de repente a mãe tem um problema qualquer e morre, a criança, a primeira coisa que ela vai achar, o que é? Ela é culpada. Eu fui a culpada. Né? Uhum. Aí eu vou aproveitar e já estender também para todo mundo. Culpa é uma coisa que está muito relacionada com as perdas, de um modo geral. Você perde alguma coisa, né? É ou não é? Você perde alguma coisa e você... meu Deus, eu fiz uma besteira, eu sou culpado disso. Tira a palavra culpa da sua vida. Porque culpa, nós precisamos de entender bem. Culpa é alguma coisa que você fez conscientemente do que você estava fazendo e também consciente dos resultados que aquilo poderia fazer. E você fez de propósito para obter aqueles resultados. Então, é você culpado. Não tem um ladrão que vai numa casa, avança, entra numa casa e atira numa pessoa, ele é culpado. Ele sabia de tudo a fazer. Agora, a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida, nós não somos culpados. Mas então não tem. Nós somos responsáveis. Aí é que está a questão. Nós temos que, toda vez que trabalhar com a criança ou com a adolescente, explicar bem a questão da responsabilidade, que ela não é culpada. Ela não tem que se punir, nem tem que ser punida por aquilo. Mas, se ela é responsável, ela tem que responder pelo que ela fez. Exatamente. Então, basicamente, você vê como a morte é a melhor amiga que nós temos. Ela que nos ensina tudo isso. E nós vamos ao intervalo comercial. E o Vozes ao Conhecimento volta já já. Fique com a gente. TV Total, um programa descontraído, informal e casual. Espaço aberto para nossos talentos e nossa gente. TV Total mostra a culinária, a música, os valores da terra e assuntos do dia a dia de nossa região. TV Total é a sua revista semanal, aos sábados das 11 às 12h30. E o quadro Na Sua Casa deste sábado vai contar a história da Dona Fiorinda Marangon. Neste sábado, muita história legal, com a construção de uma família que começa lá no Rio Grande do Sul e culmina em Pato Branco. Eu convido você a acompanhar essa edição do Repórter Cidadão no quadro Na Sua Casa. Eu espero você. 18º Passeio Ciclístico Alex Araújo e Cláudio Petrikoski, 12 de outubro, às 9 horas. 110 bicicletas serão sorteadas e 3.000 brinquedos serão distribuídos para as crianças. Inscrições abertas nos locais de costume. Valor 1 quilo de alimento não perecível ou R$3. Instituições beneficentes receberão os alimentos e o dinheiro irá para o Hospital do Câncer de Pato Branco. Realização: Farmácia Catedral e Rádio Selinalta. 12 de outubro está chegando. Pedale com a gente.
As chuvas e enchentes que ocorreram nos últimos dias desolaram parte do Rio Grande do Sul. E o seu gesto de doar alimentos, roupas, produtos e água foi essencial para a reconstrução. Neste momento, a ajuda não pode parar. Por isso, pensando em encaminhar as doações de forma rápida e segura para chegar a quem mais precisa e na certeza de que será bem aplicada, o Estado do Rio Grande do Sul abriu uma conta no Banco Banrisul, SOS Rio Grande do Sul. Sua doação agora é através dessa conta que leva a chave Pix CNPJ 92 958 800 0001-38. Qualquer valor será de muita valia. Doe na chave Pix CNPJ 92 958 800 0001-38. SOS Rio Grande do Sul. Rede Selinalta de Comunicação a serviço da vida. E estamos de volta com o programa Vozes ao Conhecimento. E seguimos conhecendo a obra A Morte em Três Tempos. E conversamos com o seu autor, Evaldo de Assunção. Evaldo, então seria essa a morte em três tempos? Criança, adolescente, adulto e idoso? Exatamente. Então vamos passar para o adulto, né? O adulto, eu no livro coloco, inclusive, eu me refiro ao adolescente adulto. Por que adolescente adulto? Porque o adolescente, ele seria a criança quando passa entre a faixa de 12 até 18 anos. Para o judaísmo, isso ocorre mais cedo, porque aos 13 anos ele já faz aquela cerimônia do Bar Mitzvah, né? Que é a cerimônia de, vamos dizer assim, de promoção da criança para um adulto. No entanto, hoje nós estamos vivendo uma situação muito diferente, porque o adolescente hoje ele já não encerra a sua adolescência aos 18 anos. Tem muito adolescente aí aos 24, 25 anos que continua adolescente. Mora na casa dos pais, à custa dos pais, né? Não quer ter nenhuma responsabilidade, quer curtir a vida. Então, essa geração está perdendo uma grande chance de aproveitar melhor a fase do adulto, porque eles estão presos ainda àquela imaturidade da adolescência. Inclusive, hoje tem o nome da geração canguru, né? Que é aquela que vive ainda na bolsa da mãe. E o idoso, qual o seu entendimento em relação à morte? O idoso, a gente entende o idoso hoje na faixa de 60 a 65 anos para frente. Mas nós estamos também em mutação em relação a isso. Eu considero hoje que você pode chamar de idoso quem está acima dos 70 anos. O idoso, ele tem uma forma de lidar com a morte, quase sempre, nem sempre, mas quase sempre, mais tranquila do que os outros. Porque ele já tem a consciência de que ele é um candidato forte a ela pela lógica, né, da evolução natural. Não, ele já superou todos os riscos que podia ter antes e agora ele está dentro do último risco, que desse ele não escapa, né? Então ele vai aceitando mais. Ele tem uma possibilidade de lidar mais com isso também, porque, apesar de ser um sofrimento para ele, mas ele vivencia mais mortes de amigos, né, do que os mais novos. Então, eu, por exemplo, hoje, eu vejo assim, as fotografias da minha formatura, metade da turma já partiu, né? Eu vejo meus amigos de infância, vira e mexe, tem notícia de um que morreu também. Eu fui presidente da comissão de formatura do meu grupo da Faculdade de Medicina. Então, eu era mais ou menos um líder da turma. E tudo que acontecia, eles me comunicavam, para mim poder, inclusive com eu. Tinha sempre o endereço de todos. Quando eu recebo, às vezes, um certo tipo de mensagem, o colega fala assim, já sei, lá foi mais um. E aí eu tenho que mandar para todo mundo. Tudo bem, é tranquilo. Mas, então, o idoso, ele tem
condição de aceitar melhor a morte, que é a morte dele. Agora, ele sofre muito quando ele vê um neto, por exemplo, morrer, quando ele vê um filho morrer, porque fala, poxa, eu já sei que eu tenho que ir, está na hora, mas ele não podia. Então, você tem que trabalhar com ele, você tem que trabalhar com muito cuidado, né? Mas dando essa condição para ele de entender que a morte é uma realidade para todas as pessoas. A palavra idoso, poucas pessoas sabem o que significa. Idoso é uma forma aplológica de idadoso. A palavra certa é idadoso. Mas aí você faz essa contração para ficar mais fácil, virou idoso. E o que é o idoso? O que é o bondoso? É quem tem muita bondade. O que é o maldoso? É o que tem muita maldade. O que é o feioso? Tem muita fealdade. O que é o idoso? O que tem muita idade. Eu sou um idoso. Eu estou com 85 anos. Olha que isso é um bocado de anos vividos. Né? Que bom! Estou muito feliz com ele. Mas, então, é o idoso. Então, eu gosto muito de falar sobre o idoso e não do velho, não do ancião. Eu falo que velho é quando você define uma coisa que está estragada, deteriorada e tudo. Então, há realmente idosos que são velhos. Mas também há jovens que são velhos. Aliás, tem jovens que são muito mais velhos do que os idosos, né? Até no modo de pensar, no modo de agir, no modo de encarar as coisas. Então, por isso é que a condição de idoso ela tem que ser muito bem entendida e muito bem vivida. Como que a família deve lidar com o idoso? Respeitar a vontade dele, se a vontade dele não for nada absurda, nem desonesta, nem ilegal. E para quem quiser conhecer mais sobre suas obras, onde encontrar? Os livros que eu tenho sobre isso, boa parte está na Vozes, tem acho que atualmente são acho que 4 que estão lá na Vozes. São sobre o viver e o morrer, suicídio, que eu abordo um tema também bem complicado, né? A morte, o luto, o outro livro é o luto, que eu procuro dar algumas dicas sobre como vivenciar o luto. E esse último foi a morte em 3 tempos, que eu falo exatamente isso que a gente hoje podemos abordar. Reiterando, então, que este livro está disponível no site livrariavozes.com.br. Evaldo Assunção, agradecemos a sua participação e, por gentileza, uma mensagem aos nossos telespectadores. Bem, eu quero desejar a todos os espectadores, todos que nos ouviram, nos viram e ouviram, né, que tenham muita paz nos seus corações. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, em que o amanhã a gente não sabe como é que ele será, porque até falar em Terceira Guerra Mundial já se fala, né? Eu falo que a humanidade poderia se acalmar. Eu acho que a humanidade está muito agitada. Eu deixo uma mensagem que pega o celular, o WhatsApp, utilize com sabedoria, não com bobagem, mandar mensagenzinha e ficar trocando coisa. Não perca tempo com isso. Leia livros. E eu falo que livro, eu não leio livro eletrônico. Eu leio livro de papel. Eu falo que eu pego aqui o livro, eu gosto de folhear, gosto de sentir a folha. E outra coisa, eu só leio o livro com caneta ou lápis na mão. Todos os meus livros, se encontrar um que foi meu no sebo, vai ver que está todo rabiscado. Porque eu anoto tudo, porque é a maneira da gente guardar. E, finalmente, dizer que a morte não é um fim. A morte é um começo. O mesmo começo que você teve quando você saiu do útero da sua mãe, você vai também sair do útero da vida terrestre para uma realidade que eu não sei dizer qual vai ser, mas que eu tenho convicção que é uma realidade maravilhosa e que todos aqueles nossos queridos, meu pai, minha mãe, minha irmã, né, que já se foram, eu tenho certeza que eles estão lá nos olhando e não com olhos do rosto, mas sentindo, olhando, nos vendo em Deus
e pedindo a Ele por nós. Então, a morte é gostosa. Ela não é tão ruim como se pensa, não. Não é para ser procurada. Deixar isso bem claro, porque teve gente que disse assim, Evaldo, você é muito perigoso. Porque você começa a falar, muita gente começa a gostar, vai querer se suicidar. Mas não. Nada disso. A morte, ela é que tem que saber que hora que ela quer me encontrar. E não eu que tenho que procurar. Eu tenho compromisso com a vida. E obrigada a você que esteve conosco no programa Vozes ao Conhecimento de hoje. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse portalselinalta.com.br. E como dizia Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Eu te espero na próxima semana. Até lá!